da mensagem hoje, nós vamos continuar os encontros com Jesus e o tema é a última ceia. Diga comigo, a última ceia. Amém? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 22, nós vamos ler dos versos 7 ao 20. Nesse encontro poderoso em que Jesus tem com os seus discípulos, que aparece em todos os evangelhos e principalmente nos evangelhos sinóticos ali, Mateus, Marcos e Lucas, essas histórias elas são semelhantes, com detalhes a mais. Acho que o texto que possui maior riqueza de detalhes é Lucas capítulo 22. Nós poderemos ler todo esse capítulo, onde Jesus está ali com os seus discípulos. Quando você vai ler ali João capítulo 13, que é quando essa história também, cronologicamente falando, elas estão paralelas. Ali não aparece a ceia, mas aparece o lava-pés, quando Jesus está com os seus discípulos. Esse é o momento em que tudo está a ocorrer. Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, são textos paralelos a esse texto que nós vamos meditar nessa manhã. E eu creio que nós vamos ser muito, muito encorajados, muito animados pela palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao 20. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobilada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e o partirem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, diante do Teu povo, Pai. A Tua presença está neste lugar e nós, Pai, ansiamos, Pai. E nosso coração, Pai, celebra, nosso coração se constrange ao mesmo tempo diante da mesa do Senhor, Pai, do que significa o poderoso e maravilhoso ato que foi feito na cruz do Calvário. Nosso coração se enche de gratidão, e ao meditarmos na Tua palavra e nesse ensino, que a Tua palavra penetre os nossos corações, produza essa vida que foi gerada na cruz do Calvário, Senhor, que sejamos cheios, Pai, da Tua palavra, que possamos perceber, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa manhã, que Teu Espírito Santo abra os corações, que o Teu Espírito Santo prepare a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. A palavra diz que finalmente chegou o dia da Páscoa. Jesus chega em Jerusalém com seus discípulos e ele envia aqui, esse é o único texto onde dos 4 textos aparece o nome dos 2 discípulos que são enviados por Jesus para entrarem ali na cidade de Jerusalém e prepararem uma refeição para que todos os discípulos à mesa pudessem participar da Páscoa. Jesus dá algumas orientações a esses 2 discípulos que aparecem aqui em Lucas capítulo 22 e fala para que eles procurem um homem. O texto fala, é muito claro, um homem que está com um pote na cabeça. Certamente era um homem que era conhecido pelos discípulos. A palavra fala que poderia ser a casa da mãe de João Marcos, mas Jesus envia ali os seus discípulos, Pedro e João, e esse vai ser um encontro poderoso, um encontro profundo em Jerusalém, ali próximo ao templo. Alguns estudiosos falam que no Monte Sião,
Jesus e os seus discípulos num cenáculo. O que é um cenáculo? O texto fala aqui, que nós lemos, é uma versão mais atualizada, mas algumas versões falam cenáculo. O cenáculo era uma sala superior, uma sala no andar superior, uma sala, na época, que era usada para o jantar. Eu acho que pode abaixar um pouco minha voz aqui no retorno, porque eu acho que vai dar microfonia, por gentileza. E eles estão ali na sala superior, eles vão se reunir. O encontro íntimo de Jesus com seus 12 discípulos para celebrar a última ceia nos moldes antigos, no formato antigo dos judeus. Mas antes de falar um pouco mais sobre essa última ceia, nós precisamos entender, porque Jesus fala que os seus discípulos deveriam ali preparar a Páscoa. Ali era o dia da Páscoa. E a gente precisa olhar um pouco mais para trás e voltar um pouco mais para trás para que nós possamos entender e perceber o que é a Páscoa, o que significa essa Páscoa. Nos moldes antigos ali dos judeus, a Páscoa era era a principal festa, das 3 principais festas, das 7 festas que existiam, ainda mais as 3 principais tabernáculos, a festa do Pentecoste. A Páscoa era a festa principal dessas 3 festas principais, das 7 festas que os judeus faziam. Ela marcava a emancipação do povo, a libertação do povo de um cativeiro de mais de 400 anos. A Bíblia fala de 430 anos de cativeiro, uma festa tão importante que muda o calendário judeu e passa, a partir dessa comemoração dessa festa, da saída do povo do território egito, passa a ser este o primeiro mês no calendário judeu. Ali no final, na segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril, normalmente essa festa ela é comemorada. E é um dos fatos mais importantes, se não o mais importante na história do povo de Israel. É a libertação de um povo depois de Deus ouvir o seu clamor. Êxodo capítulo 3, versículo 7, se você volta lá para trás, você vai ver o clamor do povo de Israel, o clamor do povo de Israel sendo ouvido pelo próprio Deus. Deus levanta Moisés como um libertador. Ali na sarça ardente, o chamado de Deus para Moisés, para que ele vá perante o faraó e comece ali como um porta-voz, junto com seu irmão Arão, clamar e dizer para aquele faraó que representava quase que um deus, era um deus para os egípcios. Ele era tratado também como uma divindade, como outras divindades. Era uma terra cheia de idolatria, cheia de sincretismo, cheia de deuses e falsos deuses. A palavra fala que Deus envia ali então 10 pragas, mas 9 pragas são enviadas. Fala que durante essas 9 pragas, o coração do faraó, ele não se rende, ele é endurecido, ele não deixa o povo de Israel sair. Mas ali, a partir do versículo 11 de Êxodo, do capítulo 11 de Êxodo, do capítulo 4 e 6, a palavra de Deus fala que Deus determina uma última praga, a 10ª praga. E o texto diz em Êxodo 11, 4 a 6, Moisés disse, pois, ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, bem como todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas quando você vai para Êxodo capítulo 12, onde ali é instituída a Páscoa, você vai perceber que isso não seria assim com o povo de Israel. Essa maldição, essa morte, essa condenação não atingiria o povo de Israel. Deus dá uma ordem ao seu povo que está ali escravo há centenas de anos e diz em Êxodo capítulo 12, versículo 3, ele fala para Moisés, diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Toda a família deveria separar um cordeiro ou um cabrito. E o versículo 5, nós não vamos ler, mas fala que deveria ser um animal sem defeito, sem mácula, sem mancha, puro. E esse animal deveria ser sacrificado. Esse animal deveria fazer expiação pelo povo. Êxodo capítulo 12, versículo 7 fala: então peguem um pouco do sangue
e passem nas laterais e nas vigas superiores, nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Vocês vão passar sangue nas vigas, na parte superior, nos batentes. Vocês vão passar todo esse sangue e vão permanecer dentro da casa de vocês e vão comer esse cordeiro pascal, esse cordeiro sem defeito, junto com ervas amargas, que representavam o tempo de lamento, o tempo de sofrimento, o tempo de amargor que esse povo tinha passado durante centenas de anos no Egito, e com pães sem fermento. O fermento representa o pecado. Um povo que sai de uma terra promíscua, cheia de pecado. O pão sem fermento também aponta para Cristo lá na frente, que é o pão vivo que desce do céu, o pão sem fermento, o pão puro. Vocês vão comer esse animal todo assado, não é cozido. Todas as partes dele devem ser assadas junto com pães sem fermento e ervas amargas. E aí, em Êxodo capítulo 12, versículo 11... Depois, se você quer entender de uma maneira mais profunda, nós não temos tempo de entrarmos em todos os versículos, porque não é esse o texto em tela na manhã. Mas Êxodo capítulo 12, versículo 11, a palavra de Deus dá uma ordem ao povo, fala assim: vocês o comerão, o cordeiro, da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a primeira vez que a palavra Páscoa aparece na Bíblia. É neste momento em que o Senhor, o próprio Deus, institui essa festa, esse ato, essa celebração tão marcante, tão histórica na comunidade de Israel. A palavra Páscoa vem de passar, no hebraico significa passar por cima, pular além da marca. E aí você desce mais 2 versículos abaixo, Êxodo 12, 13, a palavra fala: o sangue, diga assim comigo, será um sinal. Diga comigo de novo: o sangue será um sinal. E o texto continua: para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, passarei por cima, passarei além da marca. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse sangue será a marca, o sinal da salvação. O sangue do Cordeiro, a marca do sangue do Cordeiro sem defeito, ele será o sinal da salvação. O sangue do Cordeiro, o Cordeiro sem defeito, aponta para Cristo Jesus. Por isso que ali em 1 João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, ao ver Jesus, ele diz da seguinte forma: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz à igreja em Corinto, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, pois Cristo, o nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado. Ele, Cristo, a Páscoa aponta para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus está ali em Jerusalém, uma pequena cidade com seus discípulos. A mesa está posta para que juntos eles partilhem desse momento glorioso, e a Páscoa efetivamente vai acontecer. Lucas capítulo 22, versículo 14 e 15, a palavra diz: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus está à mesa. E por que não dizer que a igreja do Senhor está à mesa com Jesus? Porque mais à frente, esses mesmos homens que estavam com Jesus num cenáculo ali, a celebrar a Páscoa, mais à frente, eles também vão estar num cenáculo, numa sala superior. Eles vão subir para uma sala e esses homens vão ser cheios do Espírito Santo. Eles vão começar a espalhar as boas novas a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esses homens são responsáveis pela expansão da igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. É eles que estão ali na mesa com Jesus. Jesus está ansioso para estar com ele. O coração de Jesus
almeja por aquele momento, mas porque os olhos de Jesus não veem só aquela mesa com 12 homens, os olhos de Jesus vê milhares e milhares, centenas de milhares, nações e mais nações reunidas à mesa, a viver aquele momento da mesa, da Páscoa, da vitória, do sangue de Jesus que seria derramado, e nós hoje estamos aqui por conta disso. Jesus, Ele anseia por estar à mesa com a sua igreja. Você pode imaginar o que é estar à mesa com Jesus? Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele mesmo fala do seu sofrimento. Eu estava ansioso para estar com vocês antes do meu sofrimento. E ao sentar ali à mesa com seus discípulos, é como se ele dissesse a nós: a igreja é o lugar onde nós podemos sentar à mesa e partilhar as nossas alegrias, mas também as nossas dores. Eu estou ansioso, meu coração vibra por estar aqui. É um paradoxo de sentimentos, porque eu sei o que vai acontecer, eu sei que eu vou vencer a morte, os grilhões da morte. Milhares, milhões de pessoas vão ser alcançadas por conta do meu sofrimento, mas eu vou ter que sofrer. A igreja é o lugar onde nós sentamos à mesa para partilhar as nossas alegrias, mas também as nossas dores, as nossas lutas. Hoje nós estamos juntos aqui, a mesa está posta, e nessa mesa, nessa aqui é a perfeição, mas nessa mesa, eu me incluo aqui e desço aí, não há perfeição. Há pessoas imperfeitas, mas há vulnerabilidade. Nessa mesa, não há super-heróis, mas há homens arrependidos, mulheres quebrantadas. Nessa mesa, nós podemos sentar, olhar um dos olhos dos outros, e que bom seria se nós todos estivéssemos numa grande roda aqui, uma mesa no centro. Nós não podemos fazer isso. Aliás, era assim que a ceia era feita. A ceia, ela nasce nesse lugar da mesa, mas foi no século I, no final do século I, que essa ceia, que era feita de casa em casa, ela passou a ser feita em moldes diferentes. Ela era feita junto com a festa do amor, mas isso começou a gerar um pouco de confusão dentro da igreja. O apóstolo Paulo corrige isso em 1 Coríntios capítulo 11, a gente vai ver Judas falando sobre isso também, ali na carta de Judas. Nós vamos ver problemas acontecendo, e a igreja começa a partilhar a ceia nesse molde diferente, sem aquele... Eles levavam alimento para comer, eles tinham uma ceia de fato, e depois partiam pão. Mas a ceia é este lugar onde nós olhamos, onde nós expomos. A igreja é esse lugar onde nós expomos nosso coração, as nossas alegrias, mas também as nossas dores mais profundas. É onde nós nos arrependemos, é onde nosso coração ele é confrontado diante do sacrifício poderoso que Jesus faz por nós e fez por nós. Foi isso que Jesus fez. Lucas 22:15, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Eu vou sofrer dores. Eu vou ser moído, porque eu amo vocês. Eu amo a igreja. Eu amo o corpo de Cristo. Efésios 5:25, a segunda parte fala: Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Num texto paralelo a esse que nós estamos a estudar nessa manhã, em João 13:1 diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A mesa é um lugar de amor, onde olhamos uns nos olhos dos outros e manifestamos um amor intenso, poderoso, sobrenatural. A mesa de Jesus, a mesa ali, Jesus sentado à mesa com seus discípulos, começa a ilustrar esse amor profundo, intenso, de forma prática. Ele toma o pão, ele toma o cálice nas suas mãos. Em Lucas 22:18, nós vamos ler daqui a pouco, 19. Eles estão todos sentados à mesa, e nesse encontro, meus irmãos, há muitos sentimentos. Por isso que eu estou a falar, na mesa, nós
colocamos as nossas alegrias, nós expomos as nossas vitórias, mas nós também somos vulneráveis, nós devemos e podemos fazer isso. A mesa do Senhor também pode ser a igreja do Senhor. Nessa mesa em que Jesus está sentado, nesse encontro poderoso com os seus discípulos, há muitos sentimentos, há um turbilhão de emoções, porque Jesus está ansioso, Jesus está à espera do seu sofrimento que estava por acontecer ainda naquela noite, pós a ceia, ele seria levado. Jesus também nesse encontro ora para que a fé de Pedro não desfaleça. Lucas 22:31, ele fala para Pedro: Satanás pediu para peneirar a sua vida, pediu para moer a sua vida, ele pediu para moer a sua vida, mas Pedro, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, para que você permaneça firme. O traidor está sentado na mesa, Judas Iscariotes, aquele que já tinha vendido tinha vendido por 30 moedas de prata a sua lealdade a Cristo. Aquele homem está sentado ali, a traição está na mesa, Pedro com a sua prepotência está na mesa. Jesus, eu não vou te abandonar, se necessário for, eu vou ser preso contigo, Jesus, eu não vou te negar. E Jesus olha para ele e fala: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O orgulho está na mesa, Lucas 22:24, porque eles começam a discutir quem era o maior entre todos eles. Essa era a mesa em que Cristo estava. Esta é a igreja de Jesus. Estes são os homens que formariam a igreja, que estariam no cenáculo mais à frente, seriam cheios do Espírito Santo. Esses homens vão ser aqueles que vão ser responsáveis pela expansão da igreja, com todos esses sentimentos, com todas essas vergonhas, com todas essas situações acontecendo no coração deles. Mas, meu irmão, Jesus está naquela mesa. Eles não estão a brigar sozinhos, eles não estão a expor os seus sentimentos para qualquer pessoa, eles não estão a viver esses turbilhão de sentimentos ao vento. Não, Jesus está na mesa, o homem perfeito está na mesa, o Filho de Deus está na mesa. A igreja não pode esquecer disso, meus irmãos. Nós não podemos esquecer disso, que Jesus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. A mesa não estava e não está perfeita, meu irmão. Tem orgulho na mesa, tem rivalidade na mesa, tem ganância na mesa, tem avareza, tem traição na mesa, tem pecado. Sabe, muitas pessoas têm deixado a igreja por amargura e problemas não resolvidos, por olhar para a igreja, para a comunhão no corpo e dizer: não, aquela pessoa eu não volto mais para aquela igreja. Olha quem está lá, olha, é um ganancioso, é um avarento, olha quem está lá. Mas sabe, meus irmãos, essa nunca será a melhor resposta, nós deixamos a igreja por conta disso. Eu vou te explicar melhor sobre isso. Eu estou numa igreja há mais de 30 anos. Eu faço parte da mesma comunhão de fé. Eu quero dizer que essa igreja que eu faço parte há 30 anos, ela não é perfeita, porque nessa mesa não há perfeição, mas há vulnerabilidade. Mas o que tem me feito permanecer nessa casa há tantos anos, e aqui nós estamos a construir em nome de Jesus, e queremos construir essa história de integridade, de reverência a Cristo. Esse ano vamos para o 4º ano aqui, final do ano. Completamos nesse espaço aqui 2 anos nesse mês, dentro dessa estrutura. Ficamos 1 ano e 3 meses dentro das casas, partilhando da mesa, olhos nos olhos. Temos caminhado de uma maneira cadenciada, diante daquilo que Jesus tem falado para nós, mas o que me fez permanecer nessa casa, nesse corpo, durante tantos anos, foi em muitos momentos de tensão, em muitos momentos em que eu estava na mesa, que eu estava na igreja e via avareza, via traição, às vezes rivalidade. Eu ficava à espera do que aqueles que estavam a me liderar, o que eles iriam fazer, qual seria a resposta, da onde nascia a liderança daqueles que estavam à frente da igreja. O que me fez permanecer foi olhar
Eu falo isso com muito temor. A submissão a Cristo que eu encontrei, que eu vi na vida dos líderes, homens de Deus que estavam à minha frente. A submissão a Cristo e a sua palavra. Uma igreja séria, meu irmão, é aquela que não esquece que Jesus sempre deve estar na casa e na mesa. Uma igreja séria, meu irmão, uma igreja em que Jesus tem a palavra final. Em que a instrução vem dele. Em que em Jesus não se encontra uma opinião ou uma parceria, não, ele é o centro, as coisas emergem dele, porque ele tem que estar na mesa, é ele quem dá a instrução, porque quando Jesus está na casa, há caminho, há direção. Quando Jesus está na mesa, a verdade e a vida. Jesus está nesse encontro com seus discípulos, ele sabe, juntamente com o Pai, que até aquele momento, a lei, os sacrifícios, os esforços não foram suficientes. Aliás, Hebreus capítulo 10, versículo 4 fala: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado do homem. O pecado exposto naquela mesa são um retrato do estado da humanidade. Jesus, à mesa, estabelece um memorial de esperança. Diante de tanta confusão, diante de tanta mistura, de tanto pecado, Jesus estabelece um memorial de esperança, esperança contra todo o cenário escuro que se apresentava à sua frente. Era quase o momento dele ser levado. Está escuro. Como na noite da Páscoa no Antigo Testamento, em que à meia-noite o anjo da morte passa sobre as casas dos egípcios e dos israelitas. As trevas foram densas antes da libertação total. Havia trevas, havia escuridão, era meia-noite, mas às portas estava a libertação daquele povo. Eles não seriam consumidos. A noite está a chegar e logo Jesus seria levado para a morte, mas assim como no Egito, Jesus nesse encontro poderoso começa a ensinar aqueles discípulos sobre esperança e libertação e vida eterna. Jesus, à mesa, ressignifica a Páscoa. Agora, não seria necessário mais a morte de um cordeiro sem defeito. Aliás, aquele cordeiro, lá na Páscoa, em Êxodo capítulo 2, não podia ter nenhuma parte do seu corpo quebrado. Profeticamente apontando para Cristo, que não teria nenhum dos seus ossos partidos. O cordeiro agora sem defeito, não precisaria mais da morte de um cordeiro sem defeito. O cordeiro sem defeito agora é Jesus, a Páscoa sempre apontou para Jesus. Nesse momento, Jesus, ali sentado com seus discípulos, encerra a Páscoa judaica. Ela chega ao fim. Eu li algo que eu achei muito interessante em um dos livros de teologia, em que esse autor fala que a Páscoa judaica tinha um único objetivo de nos tomar pela mão e nos levar até Cristo. Nos levar até a sua morte e ressurreição. A Páscoa dos judeus, celebrada durante anos, tem seu ápice em Cristo. Naquela sala, Jesus apresenta o real significado dessa comemoração. Lucas 22:19, a palavra fala. Eu quero pedir para o Fio, só para o Fio subir aqui no teclado para mim, por favor. Você pode abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 22, 19 e 20. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Jesus pega esses elementos da ceia e faz um teatro de sua morte na celebração inaugural da ceia. Ele pega o pão, o cálice e começa ali com esses elementos de forma
pedagógica, a falar a respeito da sua dor, da sua morte, de como ele seria partido, de como ele seria moído. E nessa noite, sentado à mesa, no encontro poderoso de amor, no encontro poderoso de partilhar de alegria, mas de vulnerabilidade, de partilhar da vitória que ainda não estava a ser enxergada por aqueles homens, mas Jesus já olhava lá à frente, mas ao mesmo tempo havia tanta confusão naquela mesa, mas Jesus está na mesa e ele começa a partilhar a ceia. A ceia do Senhor é o elo de ligação entre as duas vindas de Jesus. Entre a primeira vinda, a ceia do Senhor é o monumento da primeira vinda e a promessa da segunda vinda. Diante do cenário caótico da humanidade, representado até mesmo naquele encontro de Jesus com seus discípulos, o Pai e o Filho oferecem uma solução definitiva para todo pecado, para toda separação, para toda vergonha que estava naquela humanidade, que estava no homem, naquela mesa. Jesus sentado oferece juntamente com o Pai uma redenção eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 12 fala que Jesus obteve a redenção eterna. Ele vence a morte. Não por um período, ele destrói os grilhões da morte. Ele obtém para nós uma redenção eterna que está à disposição de todo aquele que nele crê. A Bíblia fala que ali, versículo 19, Lucas 22, que Jesus pega o pão e fala: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. É graça de Deus. É favor imerecido do Senhor. Esse meu corpo é dado. Não é vendido. Não é trocado. Não é por uma relação. Eu me ofereci. Eu sou Deus Emanuel. Eu sou Jesus, Deus Emanuel, Deus conosco. Ele veio tabernacular conosco. Ele veio ao nosso encontro. Ele vai ser moído. Ele está à mesa com o pão que representa o seu corpo. Ele está ansioso, mas sabe do seu sofrimento. E diante de tantas coisas que estão acontecendo naquela mesa, ele mais uma vez nos ensina o profundo coração de servo que ele tem. O coração manso e humilde. Um está a ver, eu sou maior, não, ele é maior. O outro está a dizer, eu não vou te trair, Jesus. O outro já planeou toda a sua traição. E ele está com o pão na sua mão. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Isaías 53, 5-8. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Filipenses 2:8. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Seu corpo foi partido, foi moído. Foi a graça de Deus, favor imerecido. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu começo a pensar qual é a reação dos discípulos diante desse teatro glorioso de Cristo que inaugura a ceia. Eu me sentiria tão constrangido e tão envergonhado se eu fosse Pedro.
eu olharia meio que cabisbaixo a pensar que poucos minutos antes eu estava a discutir se eu era o maior entre todos que estão sentados à mesa. Jesus à mesa com seus discípulos, num dos encontros mais poderosos da palavra, toma o cálice. Lucas 22:20, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. É como se ele estivesse olhando para aqueles discípulos e para nós hoje e dissesse assim: vocês se lembram daquele sangue aspergido nas batentes da porta, nos batentes da porta, no alto, no lado? Vocês se lembram daquele sangue aspergido nos batentes das portas do Egito? Agora será o meu sangue que será aspergido na cruz do Calvário, para a remissão de todos os seus pecados. No Egito, o sangue na porta livrou o povo da morte e salvou da condenação. Mas agora é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos traz salvação. É o sangue de Jesus que garante vida eterna a todo aquele que nele crê. A morte passa por cima, a condenação desvia-se de nós. Daqueles que creem tem a marca do sangue do Cordeiro. O selo de Jesus nos garante a vida eterna gratuitamente. É graça de Deus. 1 Pedro 1:18-20 fala assim: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Efésios 2:13 diz: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Jesus e os seus discípulos, aquela mesa, participam do cálice da aliança, a nova aliança definida, selada com o sangue de Jesus, o sangue de uma aliança eterna. Hebreus 13:20 fala que essa aliança é eterna, está consumado. É uma aliança superior que não pôde ser obtida por nenhum sacerdote da antiga aliança, que não pôde ser obtida por nenhum derramamento de sangue na antiga aliança. Nada disso pôde fazer o que o sangue de Jesus nos garantiu na cruz do Calvário. A aliança dele, o sacrifício dele é excelente, é maior, é soberano. O próprio Filho de Deus. Hebreus 7:22, Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Hebreus 8:6-7, contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior aos deles, de todos os outros sacerdotes. Todos eles morreram, todos eles tinham que ser substituídos, mas Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote para sempre. Como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outro. Porque esse sumo sacerdote, Jesus, é eterno e perfeito. E agora, essa nova aliança oferece uma transformação que causa uma revolução, uma metamorfose dentro do coração do homem, de dentro para fora. De dentro para fora. Sabe como, meu irmão?
Você sabe como? Por meio do Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo habita em nós. Jeremias capítulo 31, você pode ler essa profecia. A palavra, ela se completa. A palavra, ela está ligada. O profeta Jeremias fala sobre esse Espírito que entraria no coração dos homens, que produziria uma transformação a partir do coração. Não é mais aparência, não é mais rasgar as vestes como os sacerdotes faziam no Antigo Testamento. O próprio profeta Joel diz em Joel 2, parem de rasgar as vestes, rasguem o coração de vocês. Joel 2, e nos últimos dias eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Seus filhos vão profetizar, os velhos vão ter sonhos. Porque agora, na nova aliança, eu transformo. O conhecimento, a transformação está disponível a todo aquele que nele crê. Por isso o apóstolo Paulo ratifica o ensino da ceia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ao dizer: examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por que o apóstolo Paulo está a dizer isso? Como que eu posso fazer esse exame? Como que eu posso discernir o corpo? Como nós podemos fazer isso? Sabe como, meus irmãos? Quando nós nos apropriamos dessa nova aliança, nós recebemos o selo de Jesus, o selo do Espírito Santo. Nós passamos a ser moradia, habitação do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E dessa forma nós não vamos mais fugir da ceia, da comunhão, da vida em igreja, mas nós vamos fugir do pecado, nós vamos ter nojo de todas as práticas que foram cravadas na cruz do Calvário. O Espírito da verdade vem e nos enche, nos convence. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Se você crê em Jesus, se você confessa Ele como seu Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, você recebe um selo do Espírito Santo. Aquele que tem longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Jesus está à mesa com os seus discípulos. Parte o pão, serve o cálice, antes mesmo do seu sacrifício, na cruz do Calvário. Ele anuncia a sua morte, as suas dores, e hoje a igreja está reunida aqui na mesa do Senhor. E hoje nós temos o entendimento de que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou, de que Ele vivo está. Nós estamos aqui para cumprir o que o próprio apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quantos estão com os elementos da ceia? Você está com os elementos da ceia? Tome aí na tua mão. Pode ficar sentado ainda. Daqui a pouco nós vamos liberar para você buscar o seu filho, para nós fazermos isso em família. Vou pedir para o resto dos músicos, se puderem ir subindo aqui, por favor. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está.
está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ao tomar o pão e o cálice, nós estamos a declarar ao mundo que ele morreu pelos nossos pecados, e de que nós não nos esquecemos disso. Nós não nos esqueceremos disso. Ao inaugurar a Páscoa ali na ceia, ao inaugurar a ceia ali na Páscoa, Jesus estava a dizer: a partir de agora, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão celebrar, vocês vão lembrar da minha morte, do meu sangue que foi vertido. Vocês vão anunciar ao mundo. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, aqui nós fazemos isso sempre no segundo domingo, nós estamos a fazer isso para celebrar hoje no terceiro domingo a Páscoa, mas todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos a anunciar para nossas vidas, para os nossos filhos, para as gerações vindouras, de que nós servimos a um Deus que morreu, mas que ele ressuscitou. Ele não está morto. Ali estava vazio. O seu túmulo ao terceiro dia estava vazio. Se você tem dúvida disso, leia Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 26, Lucas 24, João 20, fala que ele ressuscitou. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele ressuscitou e intercede por nós. E ainda mais, um dia ele voltará para nos buscar. Os redimidos do Senhor, a noiva de Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a ceia do Senhor. E Jesus estava naquele quarto superior com seus 12 discípulos, com seus discípulos, esse encontro poderoso de amor e vulnerabilidade, a fazer isso. E Jesus está aqui conosco hoje, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós somos seus discípulos, e nós vamos participar deste momento agora, não sozinhos, não desamparados, não sem esperança, mas Jesus está conosco. Ele é a nossa esperança, Ele é nosso Salvador, Ele é a vitória sobre a morte. Eu queria que você ficasse em pé agora, e que nós cantássemos essa canção. Nós vamos participar deste momento de uma maneira diferente. Enquanto essa canção é ministrada, eu vou pedir que você que não vai buscar o teu filho, que você fique aqui adorando a Jesus. Mas enquanto essa canção é ministrada, nós vamos pedir por uns minutinhos para que o papai e a mamãe busquem o seu filho, porque nós queremos fazer isso em família. Nós queremos partilhar deste momento com toda a igreja aqui reunida. Então, eu quero que você feche os seus olhos e cante essa canção. E se você precisa buscar o teu filho, faça isso agora em nome de Jesus, e vamos adorar Jesus cantando essa canção. Amém? Ele não tinha qualquer beleza nem majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou.
beleza, oh majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tome os elementos na tua mão. Você não vai participar ainda. Eu quero que você fique muito atento e que você reúna a tua família e siga as instruções aqui. Mas antes eu quero só... Eu sei que as crianças chegaram, o barulho já chegou aqui, a alegria chegou a casa. Mas eu quero dizer rapidamente o que a gente aprendeu nesse encontro com Jesus e seus discípulos. Antes que a gente parta o pão, que a gente partilhe não só com a nossa família, mas com os nossos irmãos, amém? Jesus estava à mesa com os seus discípulos, amém? Ele partiu o pão com os seus, amém? Nós aprendemos que o Salvador veio ao nosso encontro. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, amém? Amém, igreja? A Páscoa leva-nos à mesa, um lugar onde partilhamos alegria e sofrimento, as dores. Jesus falou: estou ansioso para estar convosco, antes que eu sofra. É neste lugar, nessa casa, que você pode olhar nos olhos dos seus irmãos, da sua esposa. Nós podemos olhar nos olhos das pessoas que estão ao nosso redor e falar assim: meu irmão, eu amo você, mas eu preciso de você. Eu não estou bem hoje. Eu preciso de um abraço. Eu estou fraco. Vamos orar junto. É nessa mesa onde nós damos as mãos, onde nós lembramos que Jesus levou sobre si as nossas dores, o nosso sacrifício, nos colocou num corpo. E hoje nós não estamos mais sozinhos, amém, igreja? A Páscoa aponta para Cristo, o nosso Redentor e Salvador. Aquele sangue não está mais na porta, ele foi vertido na cruz do Calvário. E é por esse sangue nós temos redenção e vida eterna. E a Páscoa conduz-nos até a ceia e nos lembra que o Cordeiro foi morto, mas ressuscitou e voltará para buscar-nos. Amém? Tome aí o teu elemento. Eu quero orar. Vou pedir, se você tem, que não vai caber todo mundo aqui no palco, os familiares dos... Tome o pão aí na tua mão. Você vai com a tua família. Eu queria orar com vocês antes de nós partirmos o pão entre família, amém? Pega o pão na tua mão, nós vamos orar. Depois, na sequência, eu vou falar aqui, nós vamos partilhar do cálice, amém? Senhor, nós somos gratos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, como igreja, como corpo, como família, reunidas à mesa do Senhor, Pai. Um lugar de poderoso amor, de intenso amor. Nós colocamos nosso coração com gratidão, Senhor. Nós partimos do pão, Senhor. Nós tomamos o cálice, Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, por estarmos na mesa do Senhor, com a família de Deus, com o corpo de Cristo. Assim como Jesus inaugura a ceia,
sentado à mesa com os seus 12 discípulos, partilhando o seu coração, partilhando a sua expectativa, partilhando da sua dor. Nós partilhamos da mesa do Senhor, no melhor lugar que nós poderíamos estar, na casa do Senhor. Fazemos isso com entendimento, com gratidão, com a família e o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.